Voltamos para o segundo bloco. Estamos conversando sobre os 70 anos de criação da Justiça do Trabalho. Nosso convidado é o desembargador do Trabalho Ney José de Freitas, do TRT do Paraná. Ele é o atual coordenador do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais do Trabalho. Desembargador, o projeto de lei 1987 de 2007, de iniciativa do deputado Cândido Vacarezza, ele traz algumas mudanças e inclusões consideradas importantes na CLT. Mais do que uma simples adequação, ele regularia diversas profissões e até a composição de conselhos representativos. O senhor entende que uma reforma trabalhista deva ter toda essa amplitude? A reforma trabalhista deve ter uma extensão que seja adequada. Parece-me que o projeto é exagerado, ele tem muitos artigos. Não sei se esta é a melhor forma de fazer uma reforma trabalhista. Parece-me que a questão da extensão deve estar ligada a conteúdo, ou seja, uma reforma profunda da legislação trabalhista. Isso não significa dizer que deva existir um número exagerado de artigos com a possibilidade de uma regulação inadequada. Bem, a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, a propósito, criticou duramente esse projeto que reforma a CLT. Ele tramita na Câmara e está parado há mais de um ano. Alguns pontos chamam a atenção: a inclusão de um artigo que permite a negociação individual entre patrão e empregado e o dispositivo que permite o contrato por prazo determinado em convenção coletiva. O senhor já deve ter estudado esse projeto. Qual a sua opinião a respeito desses aspectos que eu abordei? Esses aspectos, para mim, são aspectos que devem ser objeto de uma reflexão profunda. A questão da negociação individual está vinculada à possibilidade da existência de sindicatos fortes. Ou seja, o sindicato existe justamente para possibilitar que estas tensões que se formam entre o trabalhador e o empregador possam se despersonalizar quando há atuação sindical. Ou seja, quando o sindicato atua, ele faz de uma forma em que retira, de certa forma, a figura do trabalhador. Certo. Se nós deslocarmos isto para o lado individual, possivelmente haverá prejuízo para o trabalhador diante da sua fragilidade perante o empregador. Há um desequilíbrio. Nós precisamos, portanto, de uma reforma sindical, e não se fala na reforma sindical normalmente, se fala muito na reforma da legislação trabalhista e processual trabalhista, mas se esquece da necessidade de uma reforma profunda no sindicalismo brasileiro, que é frágil, extremamente frágil. Se o sindicalismo é frágil e, portanto, sujeito às intempéries e sujeito a certas tensões que se formam, imagine o trabalhador individualmente. Portanto, não vejo com nenhuma simpatia qualquer projeto que estabeleça a possibilidade de negociação individual. Quanto à questão do contrato por prazo determinado, também não vejo com bons olhos. A experiência tem demonstrado que este tipo de alteração gera prejuízo, seja por causa da fragilidade da estrutura sindical, seja porque a experiência em países que já adotaram também não foi uma experiência positiva. Portanto, estes aspectos devem ser meditados de uma maneira mais profunda para que não se cause prejuízo ao trabalhador. Muito bem, alguns tribunais estão incluindo, até por conta própria, os devedores de dívidas trabalhistas em instituições de proteção ao crédito, como o Serasa. Como o Coleprecor, o senhor é coordenador do Coleprecor, como o Coleprecor vê essa questão? De fato, nós temos discutido isso e, inclusive, encaminhamos ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho uma proposta para a realização de um convênio nacional com a Serasa. Isso tudo está ligado à efetividade da execução. Nós temos um grande problema hoje na Justiça do Trabalho e, de certo modo, na Justiça em geral, mas no nosso caso da Justiça do Trabalho, que é a execução. De nada adianta a declaração do direito, eu tenho repetido, não é agradável saber que o trabalhador tem uma sentença declaratória do seu direito e depois deve moldurá-la porque a execução, que é onde o direito se efetiva, não acontece. Portanto, nós temos utilizado ferramentas que vêm desde o Bacenju, todos outros instrumentos para efetivar a execução. Este é um deles.
Este é um deles. Ou seja, depois de esgotadas as possibilidades das outras ferramentas, o juiz pode se socorrer desta forma, que é uma espécie de ferramenta para que o crédito se satisfaça. Então, o protesto dos títulos judiciais em cartório e também a inscrição do devedor na Serasa. Não é um assunto que gere conforto para todos. Há dissidência, há pessoas que entendem que não é o caso, que isso não é juridicamente possível, mas nós temos partido do pressuposto de que o nosso alvo, o nosso objetivo é a execução efetiva para que a justiça se realize. Portanto, temos procurado viabilizar essa possibilidade de utilização destas ferramentas. Tá certo. Em 2009 e 2010, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu 10 metas prioritárias nacionais para os tribunais. E neste ano, reduziu pela metade. Como o Coleprecor avalia essa postura? Está mais adequada à realidade da nossa justiça? Está mais adequada, porque o CNJ, quando atua, ele abrange todos os segmentos da justiça, que são segmentos absolutamente diferenciados. A Justiça Federal, a Justiça Militar, a Justiça Eleitoral, a Justiça Estadual e a Justiça Trabalhista. Portanto, as metas, quando foram fixadas, e era uma experiência inicial, o CNJ ainda é um órgão novo no nosso sistema, era uma avaliação que deveria ser feita por todos, como se todos estivessem as mesmas condições. Agora, esta avaliação passa a ser setorizada e, portanto, levando em conta as peculiaridades. Eu acho, portanto, que é muito mais adequado esse sistema, porque examina a Justiça do Trabalho isoladamente, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar. Há metas, por exemplo, que a Justiça do Trabalho cumpre ou já cumpriu e, portanto, não pode nem entrar neste cumprimento de metas porque já está cumprida. A Justiça Eleitoral tem as suas peculiaridades. Portanto, parece-me que agora o CNJ calibrou de forma adequada esta avaliação, que é extremamente importante para o Poder Judiciário do Brasil. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, nós já voltamos.